Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela companhia, pelo apoio constante na prática. Iniciamos mais um encontro, Josho Zenrin. Continuamos o estudo sobre o texto Zazen Yojinki, do Mestre Keizan. Esta é a 12ª vez, o 12º encontro sobre esse texto. Isso significa que já estamos nos debruçando sobre esse texto já há um ano, né? É um texto longo, muito mais longo do que o Fukan Zazengi, de Mestre Dogen, né? Justamente pelo fato de que Mestre Keizan, ele se estende por mais tempo e com mais detalhes pontos essenciais para a prática do Zazen. Mestre Dogen, ele fez um material, né, o Fukan Zazengi. Ele fez outros textos sobre Zazen também, mas no caso do Fukan Zazengi, que nós já estudamos, ele apresenta de maneira mais concisa, direta, a essência da prática do Zazen, né, e como se sentar em Zazen. Keizan Zenji, ele segue a mesma tendência, o mesmo sistema de organizar essas ideias, só que com mais detalhes e despendendo mais tempo em cada aspecto, né? Então vamos agora para a leitura do texto. Vou ler o texto primeiro em japonês e depois a minha interpretação. Hoje abordaremos as sessões 26 e 27, onde ele trata da respiração na prática. Então, a partir do número 26, né, da sessão 26. Moshi zazen no toki ni aruiwa netsu suru ga gotoku aruiwa kan suru ga gotoku aruiwa shibure ga gotoku aruiwa nameraka naru ga gotoku aruiwa kataki ga gotoku aruiwa yawaraka naru ga gotoku aruiwa omoki ga gotoku aruiwa karuki ga gotokuあるいは胸郭するがごときは皆息の整わざるなり必ずこれを整うべし。27長足の方はしばらく口を開張して長足なればすなわち長に任せ短足なればすなわち短に任せ全然にこれを整え少々としてこれに従って学則に来たるとき次年に調適すしかして後微速は通ずるに任せて通ずべし。Então, a minha interpretação. Durante o Zazen, seu corpo pode, ora, sentir-se quente ou frio, ora, sentir-se relutante, amolecido, rígido ou suave. Seu corpo pode sentir-se pesado, leve ou então demasiadamente sensível. Isso tudo porque a respiração não está harmonizada. Deve-se sempre harmonizar a respiração. A maneira de harmonizar a respiração é, primeiramente, abrir a boca por um breve momento e deixar a respiração ser longa, se o corpo pedir uma respiração longa, ou então deixar a respiração ser curta, se o corpo a pedir curta. Harmonizando-a gradualmente. Assim, aos poucos a respiração se harmoniza naturalmente. Então, deixe a respiração acontecer naturalmente pelo nariz. Muitas vezes nós recebemos instruções sobre como praticar o Zazen e, no entanto, pouco se dá importância para a respiração correta durante a prática, né? Às vezes, escutamos que devemos manter uma respiração lenta
e profunda, né, por todo o zazen, né? Mas como a gente pode ver aqui no texto, a harmonização da respiração segue o mesmo princípio da harmonização do corpo, que é exatamente o mesmo princípio para a harmonização da mente, que, em essência, é o ponto central da prática do zazen. E o que é esse ponto central? É nós abrirmos mão da sensação de controle para com as atividades do corpo-mente. Nós temos a sensação, por conta dessa sensação de identidade, nós temos a sensação de que há um sujeito controlando isso que nós chamamos de corpo-mente. Em que se nós mantivermos o passo a passo de maneira correta, então nós chegaremos num estado diferente do que temos aqui agora, que é de liberdade verdadeira. No entanto, esse estado de liberdade verdadeira, nessa maneira de pensar, não passa de um estado subjugado pelas condições, no sentido de que, se eu não cumprir com determinados requisitos, então esse estado ele não surge. Ora, a gente já viu inúmeras vezes em textos e passagens anteriores que, assim como Buda Shakyamuni disse, eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. E que nós já estamos no estado da liberdade verdadeira, da paz verdadeira. Já está aqui agora. A única coisa que acontece é que essa sensação de identidade nos impede de olhar para a realidade como ela se manifesta. Se esse estado já está aqui agora, simultâneo, como disse Buda Shakyamuni, essa ideia de estado de liberdade que surge de acordo com as condições que nós, de acordo com os passos que nós damos dentro de um cronograma, é uma ideia equivocada. Pode parecer um pouco confuso toda essa volta que eu fiz, mas quando nós pensamos o zazen como um passo para se atingir alguma coisa, nós estamos fazendo a prática de maneira equivocada. O aqui e agora, da maneira como se manifesta, é o Nirvana de Buda Shakyamuni. Assim como Buda Shakyamuni declarou no seu despertar, né? Assim como Dogen Zenji coloca no Genjo Koan, né? Um capítulo do Shobogenzo. Estudar o budismo é esquecer-se de si mesmo. A prática consiste em esquecer, abrir mão dessa sensação de identidade que tenta manter um suposto controle sobre as atividades desse corpo-mente. Então nós olhamos para as sensações que nós temos, para os pensamentos que nós temos, como algo que se manifesta a partir do controle desse corpo-mente. Nós escutamos os sons, sentimos os odores como um objeto que acontece em um lugar que não é esse corpo-mente. Mas se nós abrirmos mãos dessa tentativa de criar uma relação sujeito-objeto, nós percebemos que todos esses fenômenos, todos esses estímulos, eles acontecem no corpo-mente aqui e agora. Não há distinção. Não há algum lugar que não o aqui, agora. Nós temos a sensação de algo que está lá e que interage com algo que está aqui. Mas toda a manifestação, ela se dá no aqui e agora. Não existe a possibilidade
de essas manifestações serem diferentes ou separadas daquilo que se manifesta aqui agora, né? Então, a respiração é a mesma coisa, segue exatamente o mesmo princípio. Primeiro ele coloca aqui, se nós temos essas sensações todas de corpo estar relutante, ou quente, ou frio, rígido, suave, pesado, ou sensível, ou tudo isso, isso acontece justamente pelo fato de que a sensação de sujeito e objeto ainda é a relação vigente, é a tentativa de se relacionar com os fenômenos. Mas é um equívoco, justamente por ser um equívoco, que essas sensações elas passam a ser algum tipo de inconveniente para a prática, digamos assim, algo que seria diferente do que está aqui agora. Então, harmonizar a respiração, como eu falei no encontro anterior sobre o corpo, esse harmonizar que eu acabei utilizando aqui, na verdade ele aponta para manter o corpo e a respiração no seu estado original, né? E o que é esse estado original? Como a gente consegue esse estado original? Ele coloca então em seguida: a maneira de harmonizar a respiração é, primeiramente, abrir a boca por um breve momento e deixar a respiração ser longa se o corpo pedir, ou curta se o corpo assim pedir. Isso aqui que ele escreve, ele aponta para o que nós chamamos de Kanki Isoku, que está descrito no Fukan Zazen. Vocês podem retornar nos encontros sobre o Fukan Zazen para rever esse tema, né? O Kanki Isoku ele consiste em, quando nós terminamos de harmonizar o corpo, né, Choshin, então nós soltamos todo o ar do nosso corpo pela boca e inspiramos pelo nariz. Soltamos o ar pela boca e inspiramos pelo nariz. Isso 2, 3 vezes. Então nós fechamos a boca para continuar a respiração pelo nariz. É exatamente o que ele coloca aqui, né? E a respiração pelo nariz, ela deve ser a respiração que o nosso corpo quer respirar. O nosso corpo ele já faz isso de maneira automática. Ninguém passa 24 horas do dia instruindo o corpo a respirar, ou instruindo o estômago a digerir, ou ninguém instrui os próprios olhos a receber as imagens, ou ninguém movimenta as orelhas para que elas possam receber os estímulos auditivos. Ninguém controla as sensações que nós temos no toque. Se a gente toca uma panela quente, inevitavelmente aquela sensação vai acontecer independente de se a gente quer ou não, né? O nosso corpo ele já atua de maneira autônoma, sem que essa sensação de identidade precise, de fato, realizar algum tipo de comando, né? Se a gente olha para o lado de cá, então todas essas formas e cores, todos esses estímulos, eles invariavelmente são a realidade aqui e agora. Essa sensação de identidade faz parecer que é algo que acontece lá, enquanto este que está aqui o recebe. Mas se a gente troca de lado, então toda essa realidade se manifesta da maneira como se manifesta aqui agora. E a gente não precisa lavar os nossos olhos ou resetar os nossos olhos a cada vez que a gente vê alguma coisa nova, né? O nosso corpo ele já faz isso tudo de maneira automática. Essa é a nossa natureza Buda. Essa é a nossa natureza Buda. É a natureza original dessa existência. Ou seja, é a natureza indistinta para com a realidade do aqui e agora.
Não existe a possibilidade de qualquer pessoa respirar por você. Não existe a possibilidade de qualquer pessoa ver por você, ouvir por você. Não existe qualquer possibilidade de esse aqui agora não ser toda a realidade possível. Vocês compreendem isso? Né? Essa é a essência para harmonizar o corpo. Essa é a essência para harmonizar a respiração. Essa é a essência para harmonizar a mente. Por isso que se diz que harmonizando o corpo, respiração, a mente naturalmente se harmoniza. Porque essas coisas, elas não são diferentes. E esse ponto é a prática do Zazen. No Fukan Zazen de Dogen tá lá, né? Immonoji o ento osebasu bekaraku immonoji o tsutomeyoto. Se você busca realizar o aqui e agora da maneira como esse aqui e agora é, então é necessário realizá-lo aqui e agora. Não existe outra possibilidade senão a realidade aqui e agora da maneira como ela se manifesta. Basta nós olharmos para essa realidade sem essa consciência discriminatória, sem a ação discriminatória dessa sensação de identidade, né? Que é uma sensação que não passa de algo que nós construímos conforme nós vamos aprendendo e experimentando as coisas enquanto nós vamos crescendo, né? Mas quando a gente nasce, não há qualquer sensação de identidade que reclame o posto de operador desse sistema. Não existe um operador desse sistema no momento do nascimento. Certo? A criança nasce, ela respira, ela naturalmente ela suga o leite, ela chora, o intestino funciona, o coração bate, ela dorme, acorda. Isso é a prática. Isso é a prática ser a própria atividade do dia a dia. A gente vê, né, Byōjō Shinzedo, né, a famosa frase, né, que a prática é a própria atividade cotidiana. Em qual momento vocês estiveram longe da prática? Em qual momento vocês estiveram longe do Nirvana de Buda Shakyamuni? A partir de qual momento essa sensação de identidade passou a tentar controlar ou pilotar esse sistema? Se esse ponto não for esclarecido, a prática de Zazen ela não se torna prática de Zazen, né? É certo que inúmeras tradições, inclusive as budistas, existe uma série de práticas meditativas que inclui práticas específicas de respiração para determinados objetivos, né? Isso não é um problema, né? Não é um impedimento para a prática, mas a prática do despertar de Buda Shakyamuni é exatamente isso, né? Esquecer dessa sensação de identidade que busca assumir o controle desse sistema, vamos colocar assim, né? Eu já comentei sobre outras respirações, como por exemplo Susokukan, que é a respiração utilizada em algumas práticas, principalmente na tradição Rinzai, né? Em que você conta a respiração durante a prática do Zazen. Você, por exemplo, inspira e expira, conta 1,
inspira, e quando expira, conta 2. Tudo isso dentro de si, né? Inspira, expira, contando 3. Isso até o 10. Quando chega ao 10, retorna para o 1 novamente. Se no meio do caminho você se perde, então você volta para o 1 também, né? É uma prática interessante, né? Quem tiver interesse pode também tentar praticar e tentar perceber o que isso proporciona para o corpo e mente durante a prática do Zazen, né? Não é inválido, obviamente não é inválido, né? Principalmente quando nós nos sentamos e ainda existe muita inquietação. Como coloca aqui o próprio Keizan Zenji, né? Se existe algum tipo de inquietação ou algum tipo de movimento desnecessário durante a prática do Zazen, então é necessário harmonizar a respiração. E essa técnica é uma das maneiras para se iniciar o processo de harmonização da respiração. Ou então, por exemplo, a respiração do Mu, né? Quando inspira e ao expirar nós, dentro da cabeça, falamos Mu. De maneira longa, né? O caractere Mu, de negação, ou seja, da realidade anterior à manifestação da discriminação da consciência, né? Quando nós vamos olhar, por exemplo, o budismo tibetano, que existe uma série de técnicas de respiração, eu não sei descrever porque eu nunca as estudei, né? Mas alguma coisa do tipo de para movimentar energias do corpo, aquecer o corpo, alguma coisa do tipo, né? Eu vi muito por cima, não posso dizer muito a fundo, mas eu sei que existem diversas formas de respiração. Ou então, por exemplo, o Vipassana, ou outras técnicas também do budismo Theravada, em que você coloca a atenção sobre a respiração, né? A entrada e a saída do ar. Existe também essa técnica, né? Todas essas técnicas elas ajudam a preparar o corpo para o estado do Zazen. Mas o estado do Zazen é aqui como coloca Keizan Zenji, né? O próprio Dogen Zenji, né? É o estado natural, original dessa existência, né? E na medida do possível essa respiração deve acontecer pelo nariz, né? Quando a gente respira pela boca, a garganta, as vias respiratórias acabam secando, então isso fica muito difícil de respirar, né? O natural é que a gente possa respirar pelo nariz. E, na medida do possível, uma respiração diafragmática, né? Onde nós movimentamos a parte inferior do abdômen, né? Ao invés de encher a caixa torácica, né? Ao invés de a gente movimentar a caixa torácica aqui, né? Então nós movimentamos a parte inferior da barriga, né? Existe até como é que se diz? Uma coisa que se diz, né? Que é Zazenbara, ou seja, é a pança de Zazen, vamos dizer assim, né? Que é por conta do corpo já tão acostumado à respiração diafragmática, a barriga, ela naturalmente, ela vem para frente, né? E a respiração diafragmática ela é extremamente importante não só para o Zazen, mas para inúmeras outras culturas e outras atividades. Na cultura japonesa, por exemplo, essa respiração diafragmática é a respiração pelo Tanden, que nós falamos, né? O Tanden é uma região de cerca de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos, que é onde é o centro de energia do corpo, onde, de acordo com esse pensamento, né, que é um pensamento, obviamente, que vem da China também, é onde a energia do corpo se origina. Então, a respiração diafragmática ela é extremamente importante por conta disso. É o centro de todo o equilíbrio, de toda a energia, de toda a movimentação energética do nosso corpo.
E manter a respiração de maneira adequada é a forma de fazer isso circular de maneira adequada, né? Eu não sei muito além desses detalhes, mas pessoas que praticam o yoga, por exemplo, o yoga de maneira séria, né? Ou então o Qigong, o Tai Chi, ou artes marciais, por exemplo, ou outras artes tradicionais, geralmente se deparam com esse tipo de técnica de respiração. A respiração a partir do tanden, essa região inferior do abdômen. Então, se possível, manter essa respiração, inclusive, além do momento da prática de zazen, é extremamente benéfica para o nosso corpo, né? E não há necessidade de qualquer tipo de qualquer coisa, como é que eu posso dizer? Qualquer tipo, tentar realizar qualquer tipo de técnica específica, qualquer coisa complicada, além da respiração natural do nosso corpo, além daquilo que nosso corpo ele necessita, né? Eu acho que a parte da respiração ela não é tão complicada, né? Assim como o corpo e a mente também, né? No final das contas, todos os três acontecem de maneira simultânea justamente pelo fato de não serem coisas distintas, né? Por isso também que o termo Shinjin, que eu traduzo geralmente como corpo-mente, separados por um hífen, né? Simbolizam, né? Se referem justamente a uma única coisa, né? Não há nada além dessa manifestação do aqui e agora, dessa existência aqui e agora, da maneira como isso se manifesta, né? Qualquer busca que esteja além do aqui e agora, qualquer tentativa de acesso do que está além do aqui e agora, nada mais é do que ilusão construída pela nossa sensação de identidade, né? Acho que o que eu gostaria de falar é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma coisa para completar ou que queira compartilhar ou perguntar, fiquem à vontade. Temos mais 25 minutos ainda. A gente pode desenvolver um pouco mais esse tema com a participação de todos, né? Ai. Você lembrou também da importância do corpo ficar, da imobilidade, né, durante a prática do zazen, né? Acho que é uma forma de harmonizar o corpo, né? Mas é um assunto que tem diversos detalhes também, né? Não é aquela mobilidade forçada, né? É deixar o corpo repousar, né? Repousar em tranquilidade, assim, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Você usou um termo muito interessante, né? Deixar o corpo repousar em tranquilidade, né? A postura do zazen, uma vez eu recebi no meu templo uma pessoa ordenada, né, monástica, do exterior, não é japonês, né, não nascido aqui, que pratica já há muitos e muitos e muitos anos e veio para cá, para o Japão, para ter uma experiência no mosteiro. Já é uma pessoa de idade, mas é interessante como mesmo com décadas de prática,
quando ainda existe um pequeno desvio nesse olhar para com a realidade, né, aqui agora, se existe um pequeno desvio, é como se fosse uma fissura entre o céu e a terra, né? Como está escrito no Shinjimei, né, do terceiro patriarca, né? Gori Mosare Batente Haruka ni Hedataru, né? O Dogen Zenji também usa essa expressão no Fukanza Zengi, né? Se existir um pequeno desvio, é como se fosse uma separação entre o céu e a terra, né? Porque essa pessoa, ela estava apontando como alguns praticantes, alguns monges noviços, né, no mosteiro onde essa pessoa esteve, tinham um mau zazen, né? Eu fiquei curioso com essa expressão que essa pessoa usou e perguntei o que seria um mau zazen, né? Ela respondeu que um mau zazen seria a pessoa com a postura que não está ereta, né? Com a coluna não está ereta, não está sentada de maneira adequada, né? Eu entendo a tentativa de compreender o zazen dessa forma, mas a prática do zazen, ela ainda é superior a esse ponto. Como Juji-san, né? Eu não estou equivocado com o seu nome, né? É Juji, né? Né? Como Juji-san colocou, repousar o corpo em tranquilidade é a postura adequada para o zazen. Se nós conseguirmos nos sentar, seja na cadeira ou seja no zafu, e sustentar a parte superior do nosso corpo de maneira adequada, com equilíbrio, não há a menor necessidade de um uso excessivo da força muscular para sustentar a coluna. Consequentemente, não há tensão sobre os ombros, nem sobre as costas ou o quadril. Os braços ficam relaxados, a cabeça fica devidamente encaixada e equilibrada sobre a cervical. Então nós podemos repousar durante o zazen. Esse repouso é a imobilidade necessária. Não é uma imobilidade forçada, como o Juji-san colocou, em que a pessoa mantém a coluna ereta todo o tempo, com a força muscular mesmo, na tentativa de parecer um Buda, né? A tentativa de imitar um Buda para ser um Buda é fugir do zazen como ele deve ser, né? Não há necessidade de imitar um Buda. Por que um Buda imitaria um Buda? Né? Então, encontrar o equilíbrio adequado na postura adequada é sinônimo de sentar e repousar o corpo em tranquilidade. Foi uma observação muito bem feita, né? E a mesma coisa para a respiração. A respiração adequada é simplesmente repousar a respiração em tranquilidade, sem qualquer tipo de tentativa de ser uma respiração que o corpo naturalmente não teria, né? Se houver algum tipo de dúvida ou comentário também sobre outro assunto, fiquem à vontade também. Ainda temos um tempinho que a gente pode usar.
Sua atenção Sim. sobre o eu, né? Essa identidade, né? Ela no estado original, ela dissolve ou ela vira, não sei, seria algo automático também? Sobre o que você se refere? Entendeu? Pode especificar um pouco mais? Porque assim, o raciocínio ele faz parte do dia a dia também, né? Uhum. O raciocínio, tudo. Aí no estado original, né? Onde a gente percebe que a identificação esse controle, né? Ele é uma ilusão, né? Vamos dizer assim. Ao perceber ele dissolve essa identificação, ele se torna algo mais natural, vamos dizer assim. Não sei se você compreendeu. Uhum. Deixa eu só pensar um pouquinho como que eu vou abordar isso para sua resposta, né? Veja, a linguagem ela é limitada. Ela não chega, ela não alcança a linguagem ela não alcança esse ponto onde a gente está querendo chegar. Talvez a minha conexão está um pouco ruim. Vocês conseguem me ouvir? Deixa eu esperar um pouco. Voltou minha conexão? Ficou? Voltou? Voltou. Voltou? Tá um pouco instável aqui, peraí. Voltou? Ok. A palavra, a linguagem, ela não alcança esse lugar onde a gente está querendo chegar. Onde você está querendo chegar com essa pergunta. Então a gente chega com a linguagem até um certo limite. Quando a gente fala perceber a realidade, ou perceber a nossa essência, num olhar descuidado, esse perceber carrega o sentido usual da palavra perceber. Ou seja, alguma coisa que percebe uma outra coisa. Tá? No entanto, essa sensação de identidade, como ela é somente uma sensação, a identidade, o eu, o ego, não existe. Se ele não existe, não há o que ser dissolvido. Entende? E, nesse caso, a palavra perceber a real natureza, a gente pode também substituir por esquecer aquilo que busca ou percebe ou interage com essa real natureza. Quando você está dormindo, seu corpo continua funcionando. Muitas vezes você se movimenta e interage com as coisas sem a necessidade de raciocinar. Eu vou pegar a xícara, eu vou colocar na boca, eu vou sentir o gosto de chá e tal. Então, raciocinar, analisar, tudo isso faz parte das atividades do nosso dia a dia, mas não existe alguém ali, alguma coisa ali que esteja fazendo isso. É o analisar acontecendo, é o raciocinar acontecendo, e somente isso. Não há uma identidade ou qualquer eu ou qualquer coisa do tipo que seja dissolvido ou que se transforme, porque isso jamais existiu. Então um pensamento surge, é um pensamento que está surgindo, assim como uma forma e cor, assim como um som, assim como qualquer estímulo surge também. E esse estímulo ele surge
nesse aqui e agora, nessa existência, nesse corpo-mente, e não separado dele. O raciocínio é a mesma coisa, o pensamento é a mesma coisa. Nós vimos no Hanya Shingyo, por exemplo, 5 agregados que Kanjizai Busatsu, né, ele percebeu que são vazios, né? Kanjizai Bosagyojin Hanya Hara Mitaji Shoken Goon Kaiku Doi Saiku Yaku. Então o Bodhisattva Kanjizai, né, ele percebe que os 5 agregados eles são vazios, né? Quais são os 5 agregados? Shiki, Ju, So, Gyo, Shiki. O primeiro Shiki se refere à forma, ou seja, tudo aquilo que é material, que é relacionado a corpo. Os outros 4 é o que se refere à mente, né? Ju, So, Gyo, Shiki. Ju é a percepção, a forma é a atividade de perceber esses fenômenos. So é a capacidade, vamos dizer, de visualizar essas percepções. Gyo é a atividade de interagir com elas e de opinar, ou de é onde surge a volição, a vontade. E o Shiki, o último, é a consciência, ou seja, ao dar-se conta de. Essas 4 coisas é o que nós hoje entendemos como mente, né? Que esses antigos eles separaram nessas 4 atividades principais. Mas todas essas coisas, em nenhuma delas existe algo que seja o controlador disso tudo. Não existe alguém ou algo que percebe, ou que organiza, ou que controla isso tudo, né? Então, quando existe a percepção de alguma coisa, quando existe dar-se conta de alguma coisa, a percepção tá atuando ali. Ou seja, pensamento, memória, raciocínio, comparação, tudo isso é a atividade natural da nossa mente. Mas isso não significa que existe alguém ou alguma coisa ali que esteja se dando conta dele. Esse é o ponto que precisa ser esclarecido, né? E que está enraizado dentro da gente e faz a gente tentar, de alguma forma, acabar com o ego, né? Entende? Na dúvida, a gente sempre dá um passo atrás. Quando alguém nos diz palavras não muito agradáveis, é o momento em que, quando aquela sensação de desagrado, aquela emoção desagradável surge, é um momento interessante para a gente se perguntar aonde que isso está batendo? Por que que isso está batendo? Se eu... vamos dar um exemplo aqui. Se eu chegar para alguém e falar, seu boboca, agora é silêncio. Aonde foi? Aonde ficou o seu boboca? Seu bobo, vamos dizer assim, né? Onde ficou isso? O momento do estímulo, quando o estímulo surge, ele surge no aqui e agora. Quando ele desaparece no aqui e agora. Conceição, pode falar.
Boa noite, Diocanson. Bom dia. Boa noite. É interessante isso que você mencionou, porque a partir do momento que se não existe eu, qualquer tipo de, vamos dizer assim, crítica ou comentário deletério contra a gente não deveria nos afetar tanto, né? Porque se não existe o ego, não existe porque se sentir, em certa medida, tão afetado assim. E às vezes é um exercício que eu me espaço, né? Quando eu me pego, às vezes, chateado ou assim, afetado com algum tipo de comentário, algum xingamento, ou alguma coisa, eu tento fazer esse exercício de falar, bem, não existe o ego. Se não existe o ego, então não tem por que eu me deixar ser afetado por críticas e comentários, né? E olha que interessante, não é invalidando esse sentimento, né? Porque isso pode, inclusive, cair para um lado vamos dizer, nihilista, onde tudo pode. Também não é assim que funciona, né? Porque no momento em que essas palavras desagradáveis surgem nessa manifestação aqui agora, como consequência, um pensamento surge, né? Não sou eu que escolho, vou ficar triste com essas palavras. Justamente por não ser eu que dou essa ordem, naturalmente, eu não sou esse pensamento. Porque esse eu não existe. E o que existe é esse sentimento que surge. Ele surge de fato. Mas assim como a memória, assim como o raciocínio, assim como a percepção, é algo que surge. E, como todos os fenômenos, invariavelmente, ele desaparece. O problema começa a surgir quando essa sensação de identidade, que é criada a partir da memória e a partir da capacidade da linguagem, de a gente criar coisas, né, com a memória e a linguagem, que o sofrimento começa a surgir. Porque aquilo que fica na memória, junto com a nossa capacidade de organizar a linguagem com outras experiências anteriores, faz com que aquele estímulo ele se repita, se repita, e se repita, e se repita, e a gente carregue aquele sentimento por muito tempo. Eu costumo dizer que a gente acaba carregando uma bagagem desnecessária. Só que essa bagagem, ela não existe de fato. Percebe? Essa bagagem, a gente continua carregando ela de maneira desnecessária dentro da nossa cabeça, dentro da atividade da consciência, da volição, né? E nada além disso. Percebe como é maluco o negócio, a coisa toda? Não é invalidar o sentimento, pois ele de fato surge. A alegria surge, a tristeza surge, o tédio surge. Mas é sábio aquele que não se deixa levar por isso, ou seja, que não carrega isso de maneira desnecessária por longos períodos, né? Madalena, pode falar? Boa noite, bom dia. Boa noite. Eu queria voltar um pouco para essa questão das sensações do corpo. Voltando aqui para o texto, porque você traduziu, não sei se é questão da linguagem só. Seu corpo pode sentir
ser pesado, leve ou sensível. E isso significa que a respiração não estaria harmonizada. Aí eu volto para essa questão da leveza. Às vezes a gente tem uma sensação de que é meio que abandonando o corpo, né? Como se estivesse levitando. Então o corpo ele está bem leve. E eu achava que isso era uma questão justamente porque a respiração estava harmonizada. Quer dizer, a gente não estava prestando atenção na respiração, até que o corpo, a gente não sente mais o corpo, digamos assim, o corpo se tornou leve. Esse raciocínio da leveza, isso significa qual é o conceito da leveza, não é essa sensação de sentir o corpo leve. Eu fiquei agora na dúvida, porque eu achava que isso seria o correto, na verdade, uma postura correta. Quem sente o corpo leve? A identidade, o eu. Exatamente. Ela é indispensável na prática do Zazen? Mas aí como que a gente chega até não perceber o corpo, se a gente, abandonando o ego, não percebe o corpo? Como que isso se dá? Durante o dia, você a todo momento está se lembrando do corpo? Ou se lembrando da respiração? Não todo momento. Só quando a gente está mais consciente. E quem percebe o corpo e quem percebe a respiração? O eu, a nossa identidade que percebe o corpo. É a percepção. A percepção acontece. E somente isso. A questão é, quando nós nos identificamos com a percepção, a partir dessa identificação, surge o prolongamento da sensação. Porque eu estou percebendo alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa. Então, esse prolongamento faz com que nós identifiquemos um estado de leveza. E meu corpo agora está leve. Então, estou me aproximando da prática do Zazen. Mas, como a gente já viu, a prática é sinônimo de esquecer. Quando nada disso mais é preocupação, quando o corpo ele pode de fato descansar em tranquilidade, quando a mente de fato pode descansar em tranquilidade, sem qualquer necessidade de classificar se o corpo está leve ou está pesado, sem necessidade de classificar se o corpo está quente ou frio, sem necessidade de classificar qualquer coisa, quando a mente também está em tranquilidade. Todas essas coisas deixam de existir. Tudo isso é esquecido, em outras palavras. Isso é a prática do Zazen. Né? No Shinjimei, do Kanchi Sosan Zenji, né? O terceiro patriarca depois do Bodhidharma. Shido Bunan, Yuken Kenjaku. Atingir o caminho não é algo difícil. Basta nós abrirmos mão desse condicionamento de classificar e escolher e julgar as coisas. Quando há julgamento, classificação, nomeação, adjetivação, isso tudo acontece porque a sensação de identidade se entende como identidade de fato e carrega todos esses estímulos como uma bagagem desnecessária. Mas quando a gente abre mão disso, quando nós esquecemos dessa sensação de identidade, então ali de fato nós estamos na tranquilidade verdadeira. Agora, isso acontece antes da sensação de identidade, antes da consciência discriminatória surgir. Em outras palavras, não existe a possibilidade de percepção dessa natureza original. Entende? Não é necessário. Esse é o estado de tranquilidade absoluto. Quando nós deixamos de usar a nossa consciência discriminatória para lidar com os fenômenos. Muitas vezes a gente senta em Zazen, ou no nosso dia a dia mesmo, e fica com alguma coisa na cabeça
e tenta resolver isso. Tenta resolver aquela palavra desagradável que falaram pra gente 3 horas atrás. A gente tenta resolver isso. Mas olha que loucura. A gente está tentando resolver um negócio que não está ali. Que não está aqui agora. Né? Se de fato a gente pudesse abrir mão, se a gente conseguisse de alguma maneira, quando a gente conseguir de fato abrir mão disso, esquecer de si mesmo, ou seja, em algum momento vai ser impossível durante 24 horas você conseguir ficar sobre esse pensamento. Vai existir algum momento, mesmo que seja muito curto, em que nada disso vai estar na sua mente. Pode ser um único segundo, mas é um único segundo de tranquilidade verdadeira, porque não existe um trabalho desnecessário sobre alguma coisa que não existe. Essa bagagem desnecessária, ela foi liberada por 1 segundo. Que é esse 1 segundo onde essa sensação de identidade, ou essa consciência discriminatória, ela foi esquecida. Isso acontece com todos vocês. Em maior ou menor tempo. Durante o dia, todos os dias, invariavelmente. Já está aí, já. Né? Não sei se eu fui claro, mas... Sim, não, é justamente, eu quis me referir justamente a essa sensação do corpo que vem após esse instante. Então a gente entra nesse instante e de repente se dá conta que o corpo está leve. Se essas sensações surgirem, deixe que ela surja e desapareça naturalmente. Se for dor, se for alguma sensação de dor, de desconforto real com o corpo, você pode trocar a postura, você pode descansar, você pode fazer qualquer coisa, né? Mas enquanto for só essa sensação de... Vocês me entendem, né? Não há necessidade de segurar essa bagagem desnecessária por muito tempo, né? Alguém tem mais alguma coisa para encerrarmos? Não? Podemos encerrar por aqui? Ok. Muito obrigado a todos pela companhia, pela prática, pelo apoio constante. E nos vemos no próximo encontro. Ok? Muito obrigado a todos.